Doutora Juliana, a gente pode começar? Pode sim. Pode. Antes de apresentar a doutora Juliana, gente, eu vou dar alguns recados aqui, né? Primeiramente, boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos. Meu nome é Jéssica, sou da comunicação do CROMG e a gente vai ter mais uma aula agora da nossa educação permanente, sobre os certificados. Os certificados, eles ficam prontos depois de 24 horas dessa aula. Eles não são enviados no e-mail de vocês, vocês têm que entrar no site da Educação Permanente, o mesmo site que vocês se inscreveram, colocar o CPF, que vai aparecer lá em PDF para vocês baixarem. Para isso, eu peço também que vocês coloquem o nome completo de vocês no chat, porque às vezes o e-mail é diferente do nome, aí com o nome completo facilita a liberação do certificado. Sobre as perguntas para a doutora Juliana. Coloquem aí no chat ao decorrer da aula as perguntas que eu vou estar anotando o nome e as perguntas para a gente fazer no final da aula. Ou então, no final da aula, vocês colocam as perguntas e eu vou lendo. Quem quiser se sentir à vontade também pode abrir o microfone para perguntar diretamente para ela. Eu queria pedir também para desligarem todas as câmeras e todos os microfones, porque qualquer ruído vai atrapalhar na fala da doutora Juliana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui no site, posteriormente pode mandar no e-mail da comunicação, no nosso Instagram, no nosso Facebook, que a gente vai responder vocês, tá? E hoje, nossa aula é com a doutora Juliana Melo Couto. Ela tem habilitação hospitalar e laser terapia. Ela é mestranda na Faculdade Santa Casa de BH, membro da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROMG e responsável técnica do Serviço de Odontologia Hospitalar da Santa Casa de BH. E nosso tema de hoje é a experiência da odontologia hospitalar da Santa Casa BH. Doutora Juliana, seja bem-vinda, muito obrigada por ceder seu tempo aqui para a gente, e a palavra é toda sua agora. Obrigada, boa noite a todos. Eu já quero agradecer a oportunidade, né, do CRO, que nos deu de falar do Serviço de Odontologia Hospitalar da equipe do Grupo Santa Casa. Quero agradecer também à Câmara Técnica, em nome da Alessandra, que é a nossa presidente, pela indicação do tema. E eu já vou compartilhar minha tela. Está compartilhada a minha tela? Tá sim, doutora. Então, gente, para começar, eu vou situar o que é o Grupo Santa Casa, tá? Ele é o maior complexo hospitalar de Minas Gerais e referência em saúde, formação profissional e pesquisa no Brasil. O Grupo Santa Casa é composto pelo Hospital Central Santa Casa, que é 100% SUS, são mais de 1.000 leitos. Nós temos também o Hospital São Lucas, que atende a convênios e particulares. Nós temos a Funerária Santa Casa, que é a mais antiga de Belo Horizonte, completou agora 102 anos. Nós temos a Santa Casa em Ensino e Pesquisa, que é a Faculdade de Santa Casa, onde nós temos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, a graduação e cursos técnicos. Nós temos o IGAP, que é o Asilo da Santa Casa, e o CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas. A odontologia atua em quase todos os setores, e eu vou explicar melhor no decorrer da apresentação. Em relação a números, para vocês terem um pouco de uma ideia da grandiosidade da instituição. Em 2020, nós tínhamos 1.293 leitos, foram realizadas mais de 283 mil consultas, nós temos 5.570 funcionários, foram realizados mais de 2 milhões de exames, 47 mil internações, 38 mil cirurgias, mais de 2 milhões de atendimentos, e o grupo é composto de mais de 1.700 médicos. Pensando que é 2020, que ainda é um ano de pandemia, que os números foram reduzidos. A Santa Casa também recebeu, ao longo do ano de 2020, prêmios que reafirmam o compromisso da instituição com a excelência na prestação de serviços de saúde, ensino e pesquisa. Então, agora entrando mais no nosso assunto. Qual que é o papel do cirurgião dentista no ambiente hospitalar? Eu espero, durante a apresentação, comprovar cada um desses que eu vou relatar agora. É diminuir o risco de infecção, tratar alterações bucais,
treinar e motivar as equipes em relação aos cuidados de saúde bucal, proporcionar um atendimento mais completo, que esse paciente seja visto como um todo, diminuição de custos e tempo de internação e melhorar a qualidade assistencial. Em relação à estrutura hierárquica, nós temos o nosso provedor, Roberto Otto, diretor assistencial, Dr. Cláudio Dornas, nossa superintendente assistencial, Mara Rúbia, e estamos sob a coordenação da Carolina Cruz. Hoje, a odontologia faz parte de uma equipe que chama Apoio Assistencial, que é constituída da odonto, né, do Serviço de Integridade Cutânea, que é de tratamento e prevenção de lesões de pele, da nutrição clínica, da fonoaudiologia, dos assistentes sociais e da educação continuada. Essa foto eu fiz questão de colocar, porque foi quando as assistentes sociais vieram para a nossa equipe, as boas-vindas a elas. Isso aqui, cada um apresentou sobre o seu trabalho, e essas parcerias funcionam, e é muito importante para a integridade do tratamento no paciente, vocês vão ver isso também. Em relação à estrutura da equipe, sou eu, a Luísa Fonseca, e a Luísa Dias, que é nossa aluna de pós-graduação. Eu e Luísa, nós somos contratadas pela Santa Casa em regime de CLT. Eu coloquei porque tem muita gente que pergunta isso. Em relação de estrutura física, nós não temos consultório odontológico hoje, os nossos atendimentos são realizados à beira-leito e, a nível ambulatorial, são avaliações que são realizadas e esses pacientes são encaminhados. Quando o quadro clínico é mais grave, esses pacientes são internados. Os nossos procedimentos são realizados a nível de bloco cirúrgico, seguindo todo o fluxo da instituição do bloco. Nós temos uma equipe de anestesistas que nos acompanham, fazem avaliação pré-anestésica e nos acompanham durante todo o procedimento, e esses pacientes são sedados ou recebem anestesia geral. E nós temos uma sala no 5º andar de apoio. Agora eu vou falar, hoje a odontologia já faz parte de alguns protocolos institucionais. Por exemplo, o paciente do transplante de fígado, medula e cardíaco, eles não operam se não tiver um parecer da odontologia. Então, esses pacientes são avaliados, encaminhados, e quando o quadro clínico não permite atendimento ambulatorial, eles são internados para que o procedimento seja realizado. Aqui eu fiz questão de colocar, porque a gente está iniciando no protocolo do pré-transplante renal. Por que é importante? Porque para saber, eu falo muito com a nossa aluna, com a Lu, que quando você chega no hospital, não é chegar, mostrar literatura, que você vai conseguir realizar os atendimentos. É um trabalho de formiguinha, você tem que ir mostrando a importância do atendimento odontológico, mostrando como pode ser efetiva a nossa atuação. Então, assim, é devagar mesmo. No pré-transplante de medula, todos os pacientes que realizam transplante de medula são acompanhados diariamente com a orientação de cuidados e a laser terapia. Eu vou falar isso depois mais detalhado. Todos os pacientes também de cirurgia de CRVM, que é a revascularização do miocárdio, a ponte safena, e troca valvar também não operam se não tiver o parecer da odonto. Os pacientes oncológicos da pediatria também, sempre que vão receber quimioterapia ou tem alguma alteração, a gente já tem isso alinhado com a equipe, de chamar a equipe de odontologia. Os pacientes oncológicos, principalmente de cabeça e pescoço, também são avaliados previamente ao início do tratamento e são acompanhados durante o processo. E no CTI COVID, principalmente nos pacientes pronados, a gente entrou para o protocolo de prona. Também vou falar tudo detalhado daqui a pouco. Os nossos atendimentos ambulatoriais hoje ocorrem na radioterapia, ambulatório dia e 100. Ambulatório dia é o do transplante, que fica no 13º andar da Santa Casa. Todos esses pacientes são avaliados, encaminhados. Por que eu estou falando isso várias vezes? Porque tem muita gente que fala, eu não atendo no hospital, eu nunca vou atender no hospital, mas vocês vão perceber que várias vezes esses pacientes vão ser encaminhados, então vão chegar aos consultórios, aos postos de saúde. Por isso que eu acho tão importante assim, a gente mostrar como tratar desses pacientes sistemicamente comprometidos e o estudo disso, porque cada paciente tem sua especificidade. Na radioterapia, esses pacientes recebem, a gente tem a preocupação de não atrasar o atendimento, né, quando vai o encaminhamento, e também a preocupação do tempo entre a intervenção, principalmente quando é realizado extrações, do início do tratamento, para a gente evitar a osteoradionecrose. No ambulatório dia, os pacientes, eu já falei, né, quando eles tem um quadro clínico mais grave, eles são internados. E no 100 ficou basicamente os pacientes da cirurgia cardíaca, cirurgias eletivas.
Nos demais setores, os nossos atendimentos ocorrem através de interconsultas. O que é interconsulta? É quando a equipe interdisciplinar, multidisciplinar, percebe alguma alteração em cavidade oral, a nossa equipe é chamada através do MV para a gente dar um provável diagnóstico, um provável tratamento ou até mesmo um encaminhamento. E no Hospital São Lucas também ocorre dessa forma. Lá a gente só tem alinhado mesmo a questão da oncologia pediátrica. Aqui eu coloquei alguns casos, só para a gente introduzir, além dos protocolos. Esse aqui, ó, essa primeira foto, é um paciente, é um caso mais antigo, mas é um paciente que foi avaliado previamente à cirurgia cardíaca e foi diagnosticado pela equipe de odontologia um carcinoma. Ocorreu recentemente também um paciente pré-transplante hepático, que tinha um carcinoma de borda lateral de língua, e um paciente pré-transplante cardíaco, também estava com uma alteração em soalho, um carcinoma. O hepático pode ser encaminhado para tratamento, o cardíaco, infelizmente, o quadro clínico não permitia que esse paciente tratasse o câncer e o câncer não permitia que ele realizasse o transplante. Aqui um outro caso também é mais antigo, mas a odontologia contribuiu para o diagnóstico de um fungo. Esse fungo é um paciente de leucemia com sistema imune alterado, ele tem evolução bem rápida, a gente teve até evolução dentária desse dentinho. Esse paciente foi encaminhado para a equipe de cabeça e pescoço, como no caso anterior, ele teve que realizar a mandibulectomia. A nossa ligação também, o nosso alinhamento com a equipe de cabeça e pescoço na nossa instituição é muito bom, eles ajudam e contribuem muito para o nosso serviço, e assim, os pacientes, nesse primeiro caso, o odonto realizou a biópsia, mas hoje em dia a gente já encaminha para eles realizarem a biópsia e dar o andamento no tratamento. Não que o odonto não seja capacitada, que não possa realizar esse tipo de exame, mas é por causa dos nossos fluxos e da equipe que é pequena mesmo. Aqui uma criança que teria que realizar a cirurgia cardíaca para ver condição bucal ruim. A grande maioria dos nossos pacientes não tem uma condição bucal boa. Nós temos, sim, pacientes que têm protocolo, mas a grande maioria não tem. Muito por questão social e muitos até por causa do quadro clínico. Quando eles chegam nos dentistas, eles recebem um não que não podem ser atendidos. Aqui um caso de um paciente com plaquetas baixas, traumatizou a borda lateral de língua, e aí gera essa lesão. Isso assusta o paciente, mas a gente orienta que deve ter os cuidados, evitar os traumas, e assim que ele recebe a plaqueta que normaliza os níveis, essa lesão, a gente tem a remissão dessa lesão. Aqui um caso de uma gestante que teve crise de abstinência, traumatizou o lábio inferior, e aí, no outro dia, por coincidência, chamaram a nossa equipe novamente, suspeitando de uma lesão por sífilis. E como a gente já tinha atendido essa paciente, a gente mostrou a foto e explicou que foi um trauma mesmo. Aqui também a condição bucal de um paciente pré-transplante. E essa aqui eu não tinha foto de pacientes nossos, mas ocorreu recentemente. Eu acho interessante a gente colocar esse tipo de questão, porque é um paciente com mieloma múltiplo, pré-transplante de medula. Ele foi até o dentista que realizou extrações múltiplas em uso de bifosfonato. Os pacientes não sabem que fazem uso dessas medicações. Assim, eu acho que até o cirurgião dentista não precisa ter de cor todas essas medicações, mas isso tem que ser consultado, porque esse paciente, além de ter realizado extrações múltiplas, talvez sem todo o cuidado necessário para prevenir a osteonecrose, ainda tinham planejado a colocação de implantes. Então, assim, como que é importante ter conhecimento, fazer uma boa anamnese, examinar cada medicamento que esse paciente está sendo utilizado, porque ele, se perguntar, eles não vão saber responder. Então, assim, dicas, está em tratamento oncológico, de mama, de próstata, ou esse mieloma múltiplo, ficar atento e sempre olhar para a gente evitar. A gente sabe que a osteonecrose tem alguns tratamentos disponíveis, mas nada muito efetivo, então a prevenção é sempre a melhor opção. Temos também, por exemplo, recentemente, a gente já foi chamado crianças que nascem com aqueles dentes neonatais. Então, assim, é uma variedade enorme de possibilidades que a gente tem dentro do hospital. Falando um pouco mais específico do transplante. O hepático, no ano de 2019, foram realizados 21 transplantes, em 2020, 22. Todos esses pacientes foram avaliados previamente, encaminhados. Os procedimentos mais invasivos são realizados no bloco cirúrgico, tem todo um preparo e é alinhado com a equipe, porque esse paciente tem que fazer os exames de sangue, muitas vezes tem que receber sangue. Durante o procedimento intraoperatório,
A cirurgia tem que ser menos invasiva, uso de hemostáticos locais para evitar o sangramento e um acompanhamento pós, porque eles podem ter hemorragias tardias. No transplante cardíaco, foram realizados 14 em 2019 e 21 em 2020. Esses pacientes também foram, né, avaliados previamente. O cardíaco é mais específico, porque o quadro clínico desses pacientes é mais grave. Então, já aconteceu, às vezes, a gente avaliar e esse paciente, o coração sair ali direto para a cirurgia, não ter tempo da adequação, porque o quadro clínico não permitiu. Então, cada caso é um caso, deve ser avaliado e a gente discute com a equipe da cardiologia, com a equipe do transplante, com a equipe da anestesia, e todo o preparo é executado quando a gente vai ter que fazer a intervenção. No transplante de medula óssea, nós tivemos 111 pacientes, 62. Todos foram avaliados no pré e acompanhados no pós. Aqui eu coloquei alguns casos para a gente falar, um pouquinho mostrando. Esse caso é um caso que me marcou muito, é um pré-transplante de medula, uma aplasia de medula, isso significa, basicamente, de uma forma bem simples, plaqueta de 20 mil. A gente sabe na literatura que para intervenção odontológica, para extração e procedimentos mais invasivos, a plaqueta tem que ser mais de 50 mil. Só que o médico chegou para nós e perguntou se teria como realizar a adequação ou não teria como realizar o transplante de medula. O transplante de medula é uma das últimas opções de tratamento que o paciente tem para a doença dele. Então, a gente conseguiu, esse paciente foi preparado da melhor forma possível. Essa intervenção foi realizada em 2 tempos cirúrgicos. Ele recebeu plaquetas para que a gente atingisse um mínimo para a intervenção. Os dentes com mobilidade e essa hiperplasia gengival foi toda removida. E esse paciente, ele não conseguia falar, ele não conseguia se alimentar, ele tinha um problema até de socialização e a gente conseguiu devolver isso a ele e que ele pudesse realizar o transplante. Aqui, o que a gente tem muito no transplante de medula, devido à quimioterapia, as mucosites, eu vou falar um pouco melhor disso, que a gente faz a laser terapia, a orientação de cuidados, e assim, a gente tem várias parcerias no hospital, e uma delas é com a nutrição clínica, ISND, que é o Serviço de Nutrição e Dietética, que tem um fluxo para fazer o chá de camomila. A gente sabe que não tem evidência, mas tem estudos, e os pacientes relatam uma melhora mesmo. A camomila tem um efeito anti-inflamatório e o geladinho alivia um pouco os sintomas. E também a questão em formato de chup-chup, geladinho, que as meninas chamam, e também da hidratação da mucosa. Aqui é um paciente também do transplante que teve uma infecção oportunista. Esses pacientes recebem uma medicação profilática, nesses casos a equipe é avisada e passa ou para dose terapêutica, às vezes ainda acrescenta um bochecho canistativo. Aqui em relação à cardiologia, a intervenção prévia da cirurgia de troca valvar, a gente sabe que também na literatura já mostra que a gente pode prevenir a endocardite. Em relação à cirurgia de revascularização do miocárdio, a literatura já fala que não pode não ser tão efetivo. Nós levamos essa questão para a equipe da cardiologia, foi discutido em reunião a possibilidade de remover a avaliação da odonto em relação a esses pacientes, mas a gente chegou à conclusão que, devido à condição deles, era importante a gente manter. O ideal seria que todos os pacientes fossem internados e que tivessem uma condição bucal perfeita, né, gente? Ou pelo menos num nível que pudesse não causar problemas. Mas a gente sabe que não é a realidade, então, assim, foi discutido isso com eles. Aqui é um caso também que me marcou muito, uma jovem com essa condição bucal, ela foi levada para o bloco cirúrgico, foram extraídos todos os elementos quase dentários. Aí vocês podem questionar, tem dente aqui que dava para ser tratado, realizar o tratamento de canal, uma coroa, um pino. A gente tem que pensar que o paciente hospitalar, isso também é muito claro no paciente de medula, ele não tem esse tempo. Num passado, na Santa Casa, alguns pacientes tinham alta para realizar o tratamento odontológico, e o que foi observado foi que eles voltavam com o quadro clínico cardíaco pior e com os dentes da mesma forma. Por exemplo, no transplante de medula, se um paciente chega com uma lesão periapical de mais de 3, 5 milímetros, ele não vai ter tempo de a gente realizar o tratamento endodôntico, esperar a remissão dessa lesão, porque a gente tem pressa. A gente não, né? O tratamento dele em si tem pressa. Aqui da pediatria, a condição bucal deles também muitas vezes é bem ruim. E aqui em relação à doença periodontal, a gente sabe que um tratamento de doença periodontal não é realizado numa sessão só, mas a gente faz a raspagem para minimizar os danos. Em relação ao CTI,
Hoje, nós temos mais de 200 leitos na Santa Casa. Então, é inviável a avaliação de todos os pacientes e realização da higiene oral por nossa equipe. Então, a gente faz orientação e treinamento em relação à higiene oral e cuidados bucais. A gente dá treinamento, depois eu vou falar dos treinamentos e ações. Uma aula só não é efetivo. E eles não vão... a gente vai sinalizar para eles a importância, mas assim, ainda não vai ser criada a rotina. Então, isso também um trabalho de formiguinha que deve ser realizado quase que diariamente, e com ações e com orientações, porque a gente sabe da importância da prevenção da PAV, né, da odonto para contribuindo com isso. A gente também, quando é possível, o quadro clínico permite, a gente remove focos de infecção. Agora, o bundle de PAV, a gente tem uma parceria com a Rosana RT, com a equipe de fisioterapia também muito boa, porque a gente sabe que além da higiene oral, tem várias outras ações, como a lavagem das mãos, a cabeceira elevada, aspiração frequente. Então, assim, odontologia é muito importante na prevenção, a gente tem artigos que falam do assunto, mas lá na nossa instituição, não sei se, né, mais específico pelo número de leitos, é uma parceria. A odonto tem uma mãozinha aqui, a físio, os técnicos, os enfermeiros, são todos juntos atuando nisso aí. E acho que em todas as áreas, né? É super importante as parcerias e todos juntos em prol do paciente. No CTI do Covid, a gente teve uma participação efetiva, principalmente com a prevenção de lesão por dispositivos médicos. Essa lesão da foto foi uma lesão do início da pandemia, depois eu vou falar melhor. Remoção de aparelhos ortodônticos e próteses removíveis. E esses pacientes são muito simples. Teve um caso no CTI Covid que os pais, a gente pede uma autorização, eles têm que assinar avisando que vai ser removido e que a gente não vai recolocar o aparelho. E o pai falou, mas não é melhor tirar o tubo do que o aparelho? Assim, e essa deu sorte que ela melhorou e realmente deu para tirar o tubo em vez do aparelho. Mas não é o usual. E a gente sabe dos traumas que esse aparelho causa, principalmente nos pacientes que foram pronados, que é ficar de bruço, para quem não sabe. Na nossa instituição, de acordo com a Rosana, fisioterapeuta, nós tivemos mais de 900 pacientes que foram pronados. A prona, o paciente fica 16 horas de bruço. Até a manipulação dele é difícil, porque é um paciente que desestabiliza muito fácil. Então, assim, é um paciente mais complicado mesmo. Então, o bundle já era mais difícil. A questão da prevenção da PAV nesses pacientes já foi mais complicada. A gente realizava, segunda a sexta, orientação e reforço de cuidados à equipe. Foram feitas extração de elementos com risco de avulsão. Esse paciente do COVID ficava pelo menos 20 dias entubado, né? A grande maioria. Depois de 20 dias, a realização da tráqueo. Então, é muito tempo de intubação. E avaliação também de infecções oportunistas. Aqui eu coloquei um caso clínico, para vocês verem como é que ocorria essa questão da prevenção da lesão por dispositivos médicos pelo tubo. Aqui foi um primeiro dia de avaliação junto da fisioterapia, ela removeu a fixação, não sei se vocês conseguem observar a marca certinha da fixação aqui. Nesse caso, por estar junto da fisio, remoção da fixação ficava mais fácil a equipe de odonto realizar a higiene oral, mas a gente reforçava a orientação de cuidados da equipe e pedia para a fisio ver a possibilidade da mudança do tubo. Nem sempre é possível por causa do quadro clínico desses pacientes. E realizávamos a laser terapia. Aqui no segundo dia, a gente já consegue observar na foto, também junto da fisioterapia, o formato do tubo certinho. Quer dizer que ele não foi alterado. Então, se a gente deixar isso aqui evoluir, vai ficar igual aquela primeira foto, que é essas lesões extensas de lábio. Então, nós realizamos novamente a laser terapia, higiene oral, reforço sobre os cuidados, e quando tinham pacientes mais delicados assim, a Rosana era avisada, disparava um alarme para a equipe de fisioterapia que esse paciente ia requerer maior atenção, para a gente conseguir evitar as lesões. Então, aqui no terceiro dia, o tubo já foi alterado, essa fixação eles chamam de não padrão, que aí ajuda a não ficar nem no lábio superior nem no inferior, não forçar, mas nem sempre é possível, porque ela não é tão fixa como a anterior, e a gente percebe que então a lesão não evoluiu. E essa paciente também foi realizada logo a traqueostomia. Em relação a protocolos de cuidados bucais, a gente sabe, na literatura tem, eu gosto muito das publicações do grupo da Juliana Franco, mas a gente tem também da AMIB, e eu acredito que a gente tem que adaptar ao nosso hospital. Nós somos 100% SUS,
a gente não tem, assim, a variedade de produtos que a gente pode ter, mas o que a gente tem é efetivo, sim. Então, pacientes que estão conscientes, escova, pasta de dente, pacientes entubados, ou que não conseguem realizar, né, a higiene oral sozinhos, o autocuidado. A gente tem a clorexidina e a gazinha, a gasa enrolada nesses palitos, e é realizada a higiene oral, sempre de trás para frente, higienizar o tubo também. O cotonete eu coloquei porque a gente tem pediatria, e às vezes na pediatria, alteração de plaqueta, ou alguma dificuldade das mães, a gente orienta molhar com clorexidina e passar de uma forma bem delicada. Na nossa instituição, a gente tem usado a vitamina E para hidratação dos lábios e mucosas, mas é igual eu falei, tem que ler a literatura e adaptar à sua realidade. Eu fiz curso no SEMOI, no Rio de Janeiro, e lá a gente tinha saliva artificial, tinha vários umectantes, várias opções. Mas o que eu falo para os técnicos, o importante é realizar a higiene oral, desestabilizar essa placa e diminuir os micro-organismos da cavidade oral desse paciente. Aqui eu quis colocar, porque assim, a pandemia trouxe essa relevância para a odontologia hospitalar. Eu acho importante, né, que a gente foi assunto de vários telejornais e escrito. A Santa Casa também contribuiu com uma reportagem na Bandeirantes, junto do nosso presidente Rafael. E assim, foi bom para mostrar o que o dentista é importante, que ele pode fazer a diferença, sim, dentro do ambiente hospitalar. Falando agora um pouco da oncologia adulto e pediatra, nossa atuação é muito, né, atuante assim, na relação à mucosite oral. Para quem não sabe, a mucosite é um efeito colateral de alguns tipos de quimioterápicos e pode levar à formação de úlceras e virar porta de entrada para infecções. E o paciente relata muita dor. E aqui, esse caso não é antes e depois, é o mesmo paciente, no primeiro momento, ele realizou a primeira sessão de quimioterapia e ele teve uma mucosite que a gente chama de grau 4. É quando o paciente não consegue engolir nem a própria saliva. Dá para ver aqui, ó, as lesões em lábio, mucosa jugal, infecção oportunista, dá para observar uma higiene oral deficiente, a saliva mais espessa. Então, num segundo momento, com orientação de cuidados, com a laser terapia, a gente só teve essa alteração mínima aqui em lábio, recebendo o mesmo tipo de quimioterapia. Isso aqui, então, comprova, né, que a atuação nossa pode ser efetiva, que a gente pode melhorar a qualidade assistencial, a gente pode diminuir tempo de internação e diminuir a infecção. Esse já é um caso da oncologia paliativo. É um paciente com prognóstico ruim, um câncer de língua. Vocês observam, os dentes estavam traumatizando, né, o ventre da língua. Então, ele foi levado para o bloco cirúrgico, todos os dentes foram extraídos. Esse paciente veio a óbito pouco tempo depois, mas pelo menos a gente deu qualidade de vida, né, desse término dele. Aqui um pouco de números de atendimentos. Hoje, em média, a gente faz de 400 a 500 atendimentos mês. De 2016 a 2019, nós tivemos um crescimento de 206% nos atendimentos da odontologia da Santa Casa. Eu vejo esse crescimento, primeiro, como validação das equipes em relação à importância da atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar, e também porque a gente tem acompanhado o crescimento da nossa instituição. Né? Em 2016, nós não tínhamos, por exemplo, transplante de fígado, cardíaco, nem em criança, nem em adulto. Então, assim, a gente consegue acompanhar, graças à validação das equipes, né, o crescimento da nossa instituição. Com a pandemia, a gente teve um decréscimo dos atendimentos, muitas cirurgias eletivas, cirurgias em si, transplantes foram reduzidos, nosso bloco cirúrgico virou CTI por um tempo, mas assim, hoje a gente já vem retomando e a curva já vem crescendo novamente. Em relação além da assistência, a nossa equipe participa, por exemplo, hoje a gente teve reunião do Grupo de Estudo Aliança Marte. O que é esse grupo? São hospitais referências no tratamento oncológico pediátrico, então nós temos o Hospital de Barretos, Pequeno Príncipe e outros, que hoje a gente, por exemplo, discutiu a questão de protocolo, crioterapia. Então, assim, é um grupo que iniciou recentemente, mas assim, a gente aprende muito, e essa troca eu acho super válida, e a gente quer ver o que a gente consegue melhorar nos serviços com essa troca de experiência. A nossa equipe também faz parte do Comitê de Saúde Nutricional, que é institucional, que temos discussões a cada 15 dias, que são nutricionistas, nutrólogos, fono,
enfermagem, odonto. Então, cada dia é um tema, um caso clínico para ser discutido e cada equipe dá a sua contribuição. Quando, né, antes da pandemia, tinha um congresso e simpósios institucionais, a equipe de odontologia também tinha sua participação, simpósio de nutrição, congresso de transplante, a gente também contribuiu com simpósio de prevenção de lesão, simpósio de nutrição, já falei. A gente também, é uma alegria que eu achei assim, muito bacana, a gente participou às 3 da campanha de vacinação da Covid, com recebimento dos dados, organização, foi muito bacana. E a gente, as 3, também fazem parte da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar. Aqui nós 3 na campanha da vacinação, e aqui a visita do nosso presidente, doutor Rafael, com o deputado José Reis, em relação à PNL nossa, e é importante a gente ter o apoio, né, do nosso CRO na nossa instituição, e isso fortalece o nosso serviço. Aqui, como que a gente faz as nossas ações, os nossos treinamentos? Aqui é uma ação individual da equipe de odontologia. Antes da pandemia, foi realizado, né, um teatro, uma coisa bem lúdica, para que os acompanhantes e as crianças percebessem a importância dos cuidados bucais. Depois da pandemia, como não é permitido, né, essa aglomeração, a gente passa de leito a leito, com orientação, a nossa comunicação fez esse folder bem explicativo e bem simples para que eles entendam. O CRO fez essa doação desse kit, com escova, pasta de dente, fio dental, e eles adoram. Teve uma criança que abraçou e falou, eu estava precisando de uma escovinha, e eu acho que é super efetivo esse contato da equipe com os pacientes e acompanhantes, sempre reforçando a importância do cuidado com a cavidade oral. Aqui também a gente realiza os treinamentos e orientações na oncologia e na cardiologia. Na cardiologia, além da orientação de cuidados, da importância da cavidade oral, foi alinhado a questão do preparo desse paciente para adequação bucal, né, da odontologia no bloco. E a gente faz noturno e diurno. E quando ainda não consegue pegar todo mundo, a gente ainda tem que fazer, às vezes, online, para que toda a equipe seja treinada, orientada. Nós também temos ações interdisciplinares. Nessa aqui foi no CTI, onde a físio, nutrição, enfermagem e odontologia, a gente faz um jogo de perguntas e respostas, é muito bacana, porque assim, eles conseguem, né, ter as informações do bundle de PAV, da importância desse paciente nutrido para que ele recupere o quadro clínico dele, da prevenção de lesões, né, um paciente que fica muito tempo deitado, então da mudança de decúbito, e da odontologia em relação aos cuidados bucais e as alterações bucais, para que ele veja esse paciente como um todo mesmo. Aqui também foi uma ação que a gente fez em todo o grupo, novamente, a fisionutrição, enfermagem e odontologia. Nós percorremos diurno e noturno, todo o grupo Santa Casa, cada um com as suas orientações, com perguntas e respostas, tinha brinde, foi assim, foi muito interessante, porque a gente quer mesmo trabalhar, é super importante essas parcerias, a gente trabalhar junto, uma equipe ajudando a outra, essa troca de informações que a gente tem é muito importante, agrega muito ao odonto, eu tenho certeza que o odonto também agrega aos outros serviços, e para que a gente possa ver, ou as equipes, todo mundo veja o paciente como um todo mesmo, né? Porque, na verdade, gente, não é só um paciente, né? Ele é o amor de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, e nossa missão é todo instante cuidar e fazer de tudo pelo amor da vida de alguém. Aqui é o meu anjo, todo mundo sabe da minha paixão por essa criança, um guerreiro que lutou 4 anos e Deus quis levar. Aqui o Henrique, aqui é o Adriano, aqui é o Henrique, uma criança que também ficou sob nossos cuidados muito tempo. Essa foto é recente, tá, gente? Eu pedi para ele mandar para a minha apresentação. As mães autorizam. Ele passou pelos nossos cuidados na pediatria, quando fez o tratamento com a quimioterapia, ele tinha uma mucosite grave, então a gente ficava muito atenta a ele. Depois foi realizada adequação bucal nesse paciente para que ele fosse realizar o transplante de medula. E durante o transplante de medula também a gente acompanhou esse paciente. Agora eu quero ver se eu consigo passar para vocês o vídeo. Acho que eu não vou conseguir, porque aqui não está clicando. Se vocês quiserem já abrir para fazer alguma pergunta enquanto eu coloco, porque eu quero muito passar esse vídeo para vocês.
consegui, eu tinha deixado ele aqui, mas... depois vocês assistam, gente, é super bonitinho falando da nossa instituição, tá? Eu queria agradecer a nossa equipe, a Luísa e a Luísa. Isso aqui eu mostrei, foi um trabalho nosso. Agradecer também as parcerias com o hospital. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir passar, não, gente. Mas é isso que eu tinha para dizer. Espero que, assim, eu falo rápido, é muita coisa para ser falada, mas eu espero que vocês tenham tido uma noção do tanto que o dentista pode fazer diferença, assim, no ambiente hospitalar. Obrigada, doutora. A gente tem tem uma pergunta aqui. Gente, vocês podem ir mandando as perguntas que eu vou ler aí, como eu falei no início, se vocês sentirem à vontade, pode ligar a câmera e conversar direto com a doutora Juliana. Eu vou dar mais alguns recados que eu dei no início, que é sobre o certificado. Quem entrou depois, coloca o nome completo, se você já colocou, não precisa, só uma vez basta, para a liberação do certificado ser certinha, porque às vezes é diferente o e-mail do nome, então para ser liberado facilmente, a gente pede que coloque o nome completo. O certificado, ele não é enviado no e-mail, ele é vocês que vão lá no site da Educação Permanente, o mesmo que vocês se inscreveram, e tá lá a aba certificados, vocês vão colocar o CPF de vocês e vai aparecer em PDF para vocês baixarem, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato no e-mail da comunicação, que é comunicação@cromg.org.br, ou pelas redes sociais, que a gente vai tirar todas as dúvidas. Doutora Juliana, pode começar a fazer as perguntas? Pode sim. Vamos lá em cima que tem aí. Tem muitos elogios à sua aula. O Carlos, né, ele fala que a odontologia do Grupo Santa Casa traz um diferencial para os pacientes que vale nossos aplausos, é verdade. A Thaís. E a gente tem muito a crescer ainda, viu, gente? A gente está caminhando. A Thaís, ela fala sobre a vaga para trabalhar na equipe, né? Como é que faz para candidatar a vaga? Precisa ter já ter título? Como que é acho que ela quer explicar como que é o processo seletivo. Se é concurso, como é que é? Então, na Santa Casa, infelizmente, agora a gente não tem vaga. A gente está batalhando para que a gente consiga crescer a equipe. O ideal é que você tenha habilitação de odontologia hospitalar. Eu, na época que eu entrei, ainda não tinha. Eu tive a Daniela que me pegou pela mão e eu entrei para o curso de habilitação em odontologia hospitalar, que nem tinha em Belo Horizonte, só tinha no Rio, em Brasília. Mas o ideal é que você tenha, porque vai te dar maior segurança para atender esse tipo de paciente. E quem sabe a gente não consegue abrir vaga, né? A primeira vaga já é dar para nossa aluna, tá? Mas assim, as próximas... A Raíssa, ela pergunta qual a maior dificuldade que a odontologia encontra no âmbito hospitalar. Eu vejo que a adesão das equipes, a gente conseguir mostrar para eles a nossa importância. Até primeiro, a gente tem que mostrar que o dentista existe no hospital, porque tem muita gente que não sabe. Segundo, a gente tem que ir aos poucos mostrando como que a gente pode fazer a diferença. Por exemplo, um caso daquele que eu mostrei da mucosite, a gente apresenta isso, mostra isso para as equipes. A gente teve um caso, por exemplo, do pré-transplante de renal. Foi pré, não, foi pós. A gente avaliou esse paciente, ele estava com uma febre, foco de infecção indefinido, a gente realizou a adequação, a extração nesse paciente, e a gente conseguiu resolver o problema e esse paciente teve alta. Mas isso tudo tem que ser contado, tem que ser mostrado. Por isso que eu estou aqui, gente, para vencer a timidez de falar, porque é importante a gente falar, mostrar que a gente consegue fazer a diferença. Mas é isso. É a adesão da alta gestão, porque às vezes eles acabam vendo mais um funcionário para pagar, então a gente tem que mostrar que a gente consegue diminuir o custo, diminuir o tempo de internação, essas questões todas. Diminuição de infecção no CTI. Não sei se eu respondi. Eu estou até procurando aqui porque a gente já fez várias notas também, já saiu desde o início da Covid, cirurgiões dentistas são muito importantes no CTI, em todas as áreas, né, mas principalmente no CTI, porque eles ficam, igual a senhora falou, que
de um paciente com um aparelho ortodôntico que tinha que tirar e o pai queria que desentubasse e não tirar o aparelho, uma confusão, né? E os enfermeiros, eles não tratam isso, né? Eles cuidam, mas a saúde bucal realmente tem que ser um dentista. Os enfermeiros são super parceiros, super. E assim, eles não tratam, eles chamam o odonto, a gente troca, né? Mas eles ainda não tratam. Mas eles são Aí, super gente, parceiros. tem uma PL que, junto com o CRO, está junto lá no Senado, com um deputado, É o José chama Reis. isso, PL 924, procurei aqui, sobre a obrigatoriedade da odontologia hospitalar, né, que agora as equipes multidisciplinares, para que seja obrigatório ter um cirurgião dentista dentro delas. O Rafael super apoia a ideia. A Karen, ela fala assim, e depois, né, da pós-graduação, né, em odontologia hospitalar, o que devemos fazer para procurar a vaga nos hospitais? É mandar o currículo, gente. Não é fácil. Não é fácil. Estou falando que nada na vida é fácil, né? E assim, vaga em hospital, o atendimento em hospital não é fácil. Mas além do conhecimento que você vai ganhar para atender todos esses pacientes que a gente está encaminhando, uma hora sai. E eu falo que a gente tem propósito, né? A gente tem que trabalhar e acreditar que vai acontecer. E se Deus quiser, a gente está batalhando diariamente para que a gente consiga aumentar o número de vagas de dentistas nos hospitais. A gente tem que conseguir. Meu sonho, eu vou abrir aqui para vocês, é que, igual a fisioterapia e a enfermagem, a cada X leitos tem que ter um fisioterapeuta, um enfermeiro, que tenha um dentista. Porque vocês imaginam 200 leitos, a gente deixa passar muita coisa. A equipe de enfermagem, os técnicos nos ajudam muito, mas não, imagina o tanto de coisa que a gente ainda não podia, né, melhorar nisso aí. O Juan fala que gostaria de acompanhar o serviço um dia, se possível. É só pedir visita técnica. Ah, Vai ser um prazer recebê-lo. aí, lá diretamente na Santa Casa, né? Lá na Santa Casa, né, doutora? Isso, no RH. No site tem. A Marinalva, ela fala assim, dá os parabéns pelo trabalho, e fala que na cidade dela, eu até esqueci o nome, ela colocou ela em cima. Deixa eu só ver que cidade que ela colocou. Itabirito. Ela fala assim, que na cidade dela, né, que é Itabirito, não tem UTI nem CTI. Em oncologia. Gostaria de saber quais as contribuições que a odontologia poderia trazer em um ambiente assim. Peraí, repete para mim, por favor. Ela fala assim: em nossa cidade temos um hospital, mas não tem UTI, CTI e oncologia. Gostaria de saber quais as contribuições que a odontologia pode trazer em um ambiente assim, Tem que já saber que não que tem tipo esse. de paciente, né? É remoção de foco de infecção e orientação de cuidados. Agora, a gente tem que ver, uma questão que eu vejo é a atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Porque, assim, eu assistia o congresso que teve, né? Como é que é? MAPESCO. Maravilhoso, assim. Eu falei que eu tenho que estudar a saúde coletiva e aprendi, assim, muito com o evento. Mas, assim, tem coisas que são para serem atendidas nos postos de saúde, no CEL e outras coisas, casos graves, que não tem a possibilidade de atendimento nesses locais, aí sim ir para o ambiente hospitalar. É bem específico o tipo de paciente que a gente atende, mas, se possível, o atendimento tem que ser realizado a nível ambulatorial mesmo. A doutora Juliana falou aí do Hemapespo, gente. Quem quiser, quem não teve a oportunidade de ver o Hemapespo, ele está todo no YouTube do CRO, tá? Todos os dias de apresentações dos trabalhos e palestras, rodas de conversa estão lá, dá para vocês verem. Deixa eu apresentar meu vídeo. Eu consegui mandar o Sim, link para mim. É rapidinho, gente. Espera aí só um minutinho. Ah, porque ele é tão lindo.
Não é lindo, gente? Como não ter orgulho da nossa instituição, né? A Júlia Cândido, vocês recebem residentes para estágio? Nós recebíamos acadêmicos de algumas faculdades, tem que fazer um convênio com o EP, né, com a nossa faculdade. Agora, nós temos o curso de especialização multiprofissional, que a prova vai ser realizada agora em dezembro, janeiro. Agora, para estágio, não. Mas é algo a ser, né? A gente pode olhar e ver o que pode ser feito. A Karen, ela falou assim: tem um tio que trata mieloma múltiplo, está para realizar transplantes. Quais as orientações necessárias para uma saúde bucal estável e o que deve ser evitado? Nossa, cada caso é um caso de um paciente, tá, gente? Agora, o mieloma múltiplo, eu falei, tem que ver a questão se ele usa o bifosfonato, tem que realizar a adequação, que é a remoção de focos de infecção. A gente orienta os cuidados de higiene oral, de hidratação das mucosas e durante o transplante, o ideal é que fosse acompanhado por um dentista, com a laser terapia, avaliação da cavidade oral para a gente ver aquela questão que eu coloquei das infecções oportunistas e orientação de cuidados mesmo. Não sei se eu respondi. Qualquer coisa vocês escrevem aí de novo. Viu? O Roberto falou assim: Ju, você acha que o hospital deve ter uma equipe odontológica? Eu tenho certeza. Igual também vi no Hemapesco, assim, como que teria uma THD também iria nos ajudar muito na questão das ações, sabe? A Renata falou na palestra dela que assim, a gente está indo, abrindo a porta, mas se Deus quiser, a gente quer levar a equipe como um todo depois, né? Que seria o ideal, mas com certeza. O Sérgio, ele fala assim: doutora Juliana, segundo a AMIB, que é eu acho que é a Associação de Medicina Intensiva, Intensiva. Uhum. em leitos de Covid-19, usa-se peróxido de hidrogênio a 1%. Qual a sua experiência? Pois é, a gente teve uma discussão até com a Alessandra, que faz parte da AMIB, ela é presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar, e assim, na Santa Casa, a gente viu como mais um produto que teria sido implementado. Então, assim, cada produto que você acrescenta no protocolo, você tem que fazer um treinamento em toda a instituição, tem que diariamente, para que eles aprendam a utilizar aquilo. Então, na nossa instituição, a gente não introduziu. E a Juliana Franco também publicou um artigo contraindicando o uso devido à formação de bolhas, de aerosol, enfim. Então, a gente não fez essa opção. No Covid, a gente não utilizou. Eu fiquei responsável, a gente dividiu a equipe, né, questão dos pacientes imunossuprimidos, então eu fiquei com a Covid, e eu não tive o Covid, eu não peguei. E teve média de 250 atendimentos mês. Então, assim, eu acredito mais nos cuidados, né, da paramentação, desparamentação, lavagem de mãos, e aos cuidados mesmo. Agora, a gente, assim, eu respeito, acho que pode ter sido efetivo, mas na nossa instituição a gente não utilizou. E a gente teve essa discussão, sim, a gente leu a literatura, mas, assim, a gente fez a opção do não. Entendi. A Raíssa, ela pergunta assim: doutora Juliana, existe alguma residência voltada para odonto no grupo da Santa Casa? A residência a gente não tem, igual eu falei, a gente tem a especialização, com uma bolsa de ajuda de custo, são 2 anos, é o mesmo perfil da residência, só que é a especialização em atendimento multidisciplinar, né? Tem outra pergunta aqui dos estágios. A Silvia, ela perguntou: estágio na Santa Casa para dentistas em odontologia hospitalar é somente para os alunos da pós-graduação da própria Santa Casa ou recebem alunos estagiários de outras instituições? Igual eu falei, a gente já recebeu da Unicor, da PUC, nossa, por sinal, tive alunos maravilhosos, Yuri, Amanda, nossa, Júlia, mas tem que fechar o convênio. Com a pandemia foi tudo muito suspenso, né? Então, assim, tem que rever esse tipo de questão com a faculdade, o interesse dos alunos, procurar a faculdade, e a faculdade acerta esse convênio para a gente recebê-los, porque é muita responsabilidade, sabe? Por isso que tem que ter essa conexão via faculdade, faculdade mesmo. Porque tem que ter um seguro, tem que ter todo um processo bem certinho, porque é muita responsabilidade. Eu tenho o maior prazer de receber vocês, se vocês quiserem, mas tem que
alinhar isso tudo com a Faculdade de Santa Casa e a faculdade de vocês. O doutor Thales é odontopediatra. E ele perguntou assim, que o pai dele faz químio e rádio com CA e hipofaringe. Você pode me indicar algum protocolo para tratamento de mucosite que não seja a laser terapia? Hidratação, cuidados, né, com a higiene oral, hidratação da mucosa, a gente utiliza a vitamina E, o chá de camomila, que eu falo que não tem efeito colateral, pode ser feito em casa. E é basicamente isso. E tem que perceber, porque às vezes o paciente que faz quimio e rádio, às vezes não é mucosite. O que ele costuma ter muito é infecção oportunista. Por isso que vale a pena ser avaliado por um dentista. Porque ele vai ter uma alteração salivar e acaba que eles costumam ter muita cândida. Então, assim, tem que avaliar mesmo para observar se não é isso. Porque às vezes a mucosite, gente, ela tem um tempo após a quimioterapia, a radioterapia. Então, assim, mais tardio vem essas infecções oportunistas por causa dessa alteração salivar que o paciente teve. Então, assim, vale a pena ser avaliado e orientado de uma melhor forma. Mas, basicamente, seria isso. A Raíssa, ela fala assim, nesse viés da dificuldade da adesão da equipe no hospital, já ocorreu de alguma vez um diagnóstico seu e de sua equipe ser questionado pela equipe médica, mesmo vocês tendo certeza do diagnóstico? A gente tem várias vezes, a gente está ali para discutir, para aprender, a gente leva o nosso ponto de vista, a equipe leva o deles, e a gente cresce assim, o nosso dia a dia é assim. Eu falo que a gente é muito não é testada, é um desafio diário na hospitalar. Mas eles nos respeitam, a gente conversa, coloca os nossos pontos, a gente leva, e depois eles já começam a nos procurar para tirar dúvidas, é muito bacana essa troca. Um acrescenta o outro, né? Demais, demais, com todas as equipes, não só médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, é muito bacana, é um desafio, por isso que é gostoso, todo dia. Doutora, uma última aqui, a Thaís Chaves, ela fala, você tem algum Instagram, site para podermos acompanhar seu trabalho? É Juliana Couto Arthur. Ju Couto Arthur. É o seu Instagram? Isso. Aí, gente. O meu Mas e-mail no tá mais, aqui, doutora. gente, qualquer coisa que vocês precisarem, é julianacouto@santacasabh.org.br. Eu estou à disposição, viu? No mais, você pode ver aí no site, só elogios à sua aula, viu, doutora? Muito obrigada, foi muito proveitosa, tá? Precisando, aí pode chamar aí Perguntaram que se eu eu tenho LinkedIn, tem LinkedIn também, Juliana Couto. Peraí. Qualquer dúvida, depois se vocês quiserem me perguntar, pode mandar por e-mail, tá bom? Adoro essa troca, gente, eu acho super bacana e interessante. Seu e-mail é julianacouto, @santacasabh.org.br. Eu e as meninas, Luísa estão aí, Luísa Dias, Luísa Fonseca, vocês querem acrescentar alguma coisa, meninas? Nossa equipe somos nós 3. Boa noite a todos. Aí, ó. A aula foi maravilhosa, você mostrou muito bem o nosso serviço. Não tem nada que acrescentar, não, só te parabenizar mesmo. E dizer que também estamos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento, tá bom? Boa noite, pessoal. Também não tenho nada a acrescentar, só agradecer por fazer parte dessa equipe maravilhosa e aprender todo dia com vocês. E a gente com você, Lu. Os alunos também ensinam muito, é uma troca muito bacana. Muito obrigada, viu, doutora Juliana? Qualquer coisa, conte com a gente aqui do CRO. Obrigada pela oportunidade, viu, gente? Boa noite a todos. Boa noite a todos, viu, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato com a comunicação. Obrigada e até a próxima Educação Permanente. Boa noite. Boa noite.